Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, aqui onde eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para nós batermos um papo, e falarmos como está a evolução deles dentro do curso, Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero entrevistar o aluno Genaro Ataídes, tá? Vai ser um bate-papo incrível, tá? Então ele entrou aqui, já vou convidar ele para a gente bater um papo. Só ele aceitar lá pra gente dividir a tela aqui. Bom dia, Genaro. Bom dia, professor. Tudo Tudo bom? bem? Tudo. Muito Seja. honrado pelo teu convite. Imagina, essa é uma satisfação minha poder falar com esses alunos incríveis aí do curso de acupuntura na inteligência emocional. Genaro, vamos começar. Conte aí pra nós de onde você é, com o que você trabalha. Se Tá, apresente aí pra nós. tá, então, eu sou de Capão da Canoa agora, fiz recentemente uma mudança de cidade, uma transição de carreira. Então, eu sou farmacêutico, formado na URGS, e atuei em alguns concursos públicos. E recentemente fiz uma transição de carreira, me apaixonei pela medicina chinesa. Estou fazendo essa transição. Então, eu vim morar em Capão da Canoa, que é uma cidade litorânea, aqui no Rio Grande do Sul. Passamos por um ciclone, agora está bem frio aqui. Imagino. Então, a minha atuação está sendo aqui agora. Estou iniciando aí na parte de prospectar clientes, então, pacientes. Estou na parte inicial ainda, as pessoas estão me conhecendo aqui. Mas já tive alguns resultados com o método do professor, está sendo muito interessante. Que legal! Então você saiu dos concursos para viver só das terapias, só da acupuntura. Essa é a ideia. Eu e minha esposa fizemos uma mudança para cá. Mas é que quando casa, assim, essa coisa das essências, daquilo que a gente acredita, né? É isso que estava faltando para mim. Por mais que eu tivesse evoluído bastante na minha carreira profissional, me faltava ainda unir essas crenças, né? Que eu tenho. E eu preciso muito trabalhar com essa parte de energia, essa parte do... Fez muito sentido essa parte, unir a parte técnica, que tem a acupuntura, né? Muito técnica, com um lado de energia. Então, essa união, para mim, foi muito importante. Então, fez todo sentido. E quando juntou com a parte emocional, né? Aí sim, Aí faz mais sentido mais ainda, sentido né? para mim ainda. Porque a medicina Legal. chinesa já há muito tempo fala, né? Que tem causas emocionais. Há milhares de anos isso se fala. Então, quando eu achei o curso, assim, então apareceu para mim, através de um anúncio promovido, eu disse, mas faz todo sentido. Eu tenho que saber disso. Legal. E aí você me vê falando sobre acupuntura na inteligência emocional. O que você pensou naquele primeiro momento, né? Porque nós, acupunturistas, sabemos que realmente a acupuntura trata as emoções, beleza, isso é bem difundido. Mas falar sobre inteligência emocional de uma maneira um pouco mais profunda, às vezes parece, nossa, isso é estranho demais, né? Ele chama atenção, com certeza. Eu Aham. não diria estranho, porque já vem essa semente já está na medicina chinesa, né? O que não está bem claro na medicina chinesa mais clássica é o que causa, qual é o início, né? Se é o impacto no órgão ou se é o impacto no emocional que vai causar os transtornos e a patologia. Mas quando eu vi a tua explicação ali, eu disse, não, faz todo sentido. E faz sentido com aquilo que já vem meio que intuitivo para mim. O emocional ele tem um impacto, isso é inegável, né? O emocional tem um impacto na nossa saúde. Então, e ver assim, a explicação e depois vendo na minúcia ali a técnica, faz todo sentido mesmo, os pontos, a seleção, a correção, faz todo sentido para esse tratamento. E é incrível que eu vi algumas técnicas para a gente ressignificar algumas coisas, né, que aconteceram no passado, em algumas outras formas de técnica. Mas aí tu usar somente a acupuntura, não precisar nem conversar e já ter os resultados, isso é realmente incrível. Isso. Eu acho que essa é a parte que mais me chamou a atenção também. Porque a gente sabe, né? Nossa, existem várias técnicas que tratam as emoções, né? A psicanálise está aí, a psiquiatria está aí, os psicólogos em atuação estão aí. Mas a partir do momento que você coloca uma agulha, se não fala nada para o paciente,
e de repente, numa próxima sessão, ele chega falando tudo aquilo que você sabia que poderia acontecer, gente, isso é maluco demais para mim. Eu acho que foi o que mais pegou quando eu tive contato mesmo com essa linha terapêutica, sabe? Eu fazia em mim, eu sentia, só que eu achava que era porque eu estava estudando. Não, eu sabia que isso ia acontecer, então foi da minha cabeça. Isso. Aí quando você começa a usar no outro, e o outro fala isso, aí você, gente, mas isso não é possível, eu não falei nada, né? É impossível isso, né? E aí vai acontecendo com mais pessoas, vai acontecendo em cursos. Aí você fala, nossa, isso aqui é algo que realmente está, parece que acima de um patamar que a gente conseguia ver, né? A gente não tem como negar, né? Quando as coisas acontecem na tua frente, basta, né, raciocinar um pouquinho, ligar os neurônios para tu ver que as coisas são reais. E alguns testes que eu fiz em casa também, que foram muito interessantes, alguns pacientes também. Eu fiz dessensibilizações, aliás, eu fiz o de clareza mental em alguns pacientes. E alguns disseram que sonharam com algumas coisas, só que nenhum conseguiu me trazer algum sonho assim, muito concreto, muito, sabe, muito vívido, assim. Mas sabe que não tinham, não estavam sonhando muitas coisas e de repente sonharam com muitas coisas e resetaram suas emoções. É isso que eles me diziam. Ah, eu estava me sentindo meio irritado, eu estava me sentindo meio preocupado, e aí no outro dia eu só me acordei bem, estou tranquilo. Então, esse tipo de relato, assim, para mim está sendo mais comum. Tá bem interessante. E isso é engraçado, né? Porque você falando sobre os sonhos não serem concretos, né? Algo muito que liga há mais ou menos uns 2 meses eu entrevistei uma aluna, a Ana Tomé. Acho que ela até tá aí. A Ana, ela é psicóloga. Uhum. E ela trabalha muito com essa questão de auxílio de interpretações de sonhos. E ela fez a dessensibilização gestacional nela. Ela fez gestacional nela e ela, professora, eu tive um sonho muito maluco, não fazia muito sentido. Eu estava indo para um casamento, eu estava atrasada para esse casamento e eu chegava lá, eu tinha que pegar um bondinho para me chegar no casamento. Eu chegava lá, mas as personalidades no sonho era totalmente diferente. Era uma tia minha, com a família da minha mãe, então era muito bagunçado, mas era um casamento que, assim, num casamento a gente está feliz. E eu senti uma tristeza profunda no casamento, assim, estranho. Eu acordei no outro dia e fui falar com a minha mãe. Mãe, quando você estava gestante de mim, em que fase da vida você estava? Você foi em algum casamento? Fui. Não sei, a gente estava levando a daminha, então a gente estava no desespero para não atrasar e tal. Mãe, mas em que momento da vida você estava? Não, seu pai era de uma cidade, inclusive ela é do sul, né, de Lages, né? Não, a gente estava num momento de transição e a gente estava mudando de cidade e seu pai era engenheiro de construções, então ele vivia mudando, ele que ajudou a construir uma ponte, a ponte 13, se eu não me engano, 13 ou 14. Viaduto Então, 13. A Ana, por acaso, a Ana é minha colega de posse. ah, então você conhece? Essa história é bem interessante mesmo. O viaduto, o pai dela era militar, né? Exatamente. Então, cara, ela sonhou, era um sonho desconexo, mas foi basicamente aquilo, né? Então, eles estavam um pouco tristes de mudar de cidade. Então, cara, você olha isso e fala, meu Deus, né? Mas Como a pode, que né? ponto, né? Você consegue chegar num nível de limpeza, né? Exatamente. E ela fala, né? Acho que o mais importante de não só sonhar, ela fala, o professor estava falando com a minha mãe por telefone, minha mãe num clube. E eu disfarçando, eu chorando. Mas aquilo foi libertador. Parece que tirou algo que eu nem sabia que existia, né? Então, nossa, cara, você Profunda escuta essa esses relatos, experiência. você fala, é incrível, né? É. Incrível. Então ela é colega sua da pós. Minha colega na pós, exatamente. A Ana é fantástica. Que Muito divertida e maravilha. tem muita. Ela tem essa pegada de emocional. Acho que faz todo sentido para ela também esse estudo, essa atuação. Legal. E aí você entra no curso,
E fez em você? Desculpa, não vi. É, você entrou pro curso e aí você começou a assistir e chegou a fazer em você? Sim, eu fiz a gestacional, fiz a clareza mental. Ainda não fiz todos. Então tem que começar agora os elementos. Eu ainda não comecei ainda os outros elementos. Uh, mas eu bem, da mesma forma como eu estou tendo relatos, eu também senti. Eu sou em coisas malucas, assim. E aí eu acabo não percebendo muito bem, assim. Ainda não consegui fazer muita relação, mas eu consigo sentir. O sentimento que me vem é de tranquilidade, de paz, assim. Então acaba vindo essa emoção mais limpa, assim. Hum. Então, por enquanto, tá ainda assim. Quero ver quando chegar no metal, aí que as coisas o bicho vai pegar, ó. Engraçado, porque quando temos os alunos entram, né? Então é natural, todo mundo vira e fala: Ah, professor, eu fiz aqui, senti, estou super bem. Mas sempre tem um elemento que ele vai deixando para depois, né? Você sabe que vai bagunçar um pouco ali. E comigo foi a mesma coisa, né? Porque eu comecei e para mim, eu sempre fui muito ansioso, então eu achava, nossa, o fogo, quando eu fizer o fogo, o trem aqui vai pipocar tudo, né? E, cara, fui deixando o fogo por último, fiz água. E nem me toquei que a água dominava o fogo. Rapaz, eu me senti um vazio que era difícil explicar. Eu falava, gente, eu tô perdido. Me devolve aquela ansiedade que eu tinha, que a minha mente não tô conseguindo raciocinar, parece que eu tô tendo um apagão aqui. Reconheceu mais. Ó, a Ana tá aí. É. Tô aqui prestigiando. Maravilha. É, e aí você conseguiu fazer isso nos familiares? Como que foi? Fiz, então, eu fiz na minha esposa também, que ela tem um pouco de enxaqueca, eventualmente, ela tava com problemas de insônia, e ela tem o biotipo madeira. Então eu fiz a sensibilização da madeira, e assim, foi do dia pra noite, assim, começou a dormir bem, e aí já parou, já teve mais passadas essas enxaquecas, então já teve uma melhora bem significativa. E aí a gente está repetindo, que ainda tem ainda tem uma reverberação, assim, então a gente está repetindo ainda isso. Teve uma paciente também que era biotipo madeira, assim, que relatava um pouco mais de essa coisa mais de frustração, sabe, de raiva, assim. Eu também fiz essa dessensibilização e ela relatou, assim, que teve uma melhora muito boa, assim. Então é interessante os relatos, né, que as pessoas falam que como teve uma sensação de melhora, né, logo em seguida, tão rápido, assim, uma sessão assim já às vezes já basta para ter esse resultado. Então isso é muito legal. Exatamente, né? Quando a gente consegue controlar a emoção, né? Isso é até uma pesquisa bem interessante que tem, que eles falam, né? Cara, pega um dia que você está mais triste, mais para baixo e força a sorrir. Força um sorriso. Fica de frente ao espelho forçando o sorriso. A própria musculatura, ela estimula neurônios no sistema nervoso central que vão gerar uma cascata de hormônios de prazer, né? Então, cara, quando você coloca uma agulha de acupuntura, que você pega essas regiões, que consegue dessensibilizar essas emoções, né? Limpando ali algo que possa estar no sistema límbico, às vezes você não precisa usar nem pontos que vão tratar mesmo aquela causa física. E o paciente melhora, né? E isso é fantástico. Fantástico E, mesmo. E e na sua a esposa, cultura você usou mais sua madeira? clássica assim não traz isso, né, professor? Demora mais tempo até achar qual é a base do desequilíbrio e aí sim vai evoluindo aos pouquinhos. Então essa técnica que o senhor apresenta aí, acho que é muito interessante para ter já o resultado assim, rápido. E E interessante, né? Porque quando a gente usa a acupuntura mesmo convencional, no diagnóstico energético mesmo, você está fazendo um reequilíbrio. Sim. Mas ele leva um certo tempo maior por conta desse processo, né? Porque tem um foco que está gerando um desequilíbrio energético. Então você está ali lutando contra o desequilíbrio energético, mas você não está lutando contra o foco. E a Não partir tá do na momento origem. que você vai no foco, na origem, É. né? E na sua esposa você usou só a madeira? Por enquanto só a madeira. A gente está tentando evoluir para outros elementos também. Mas acho que como está dando um resultado interessante, né? Ela está progredindo nisso. Então a gente está fazendo na madeira por enquanto. Depois a gente vai evoluir para os outros elementos. A água, o fogo, vai indo.
E eu também tenho que ir junto, né? Vamos fazer todo mundo aqui. Legal. E interessante, né? Porque você começa a perceber essa alteração da madeira, você faz a madeira e um paciente que tem uma enxaqueca, né? A enxaqueca já tem um nível de cronicidade, né? E se faz um elemento só e ela começa a a apresentar níveis de melhora, né? Possivelmente, para essa enxaqueca, ela já deve ter tomado vários remédios, ter feito vários Olha, tratamentos. a gente está desabastecendo o Naramig, Dandelax. Não está precisando mais tanto desses medicamentos como se utilizava antes, né? O Dandelax para abortar a crise, Naramig para tratar ela. Então isso já está sendo um pouco mais raro aqui. Legal. Show. E você fez em algum outro paciente assim que chegou e você falou assim, nossa, esse resultado me surpreendeu. Eu acho que os mais, que até agora que mais foram impactantes, teve uma situação em que teve uma paciente que estava também com... Não, na verdade é essa mesma, que estava com crise de enxaqueca. E quando eu fiz a dessensibilização, e no momento que eu coloquei o C7 ali no final do último ponto, ela estava com dor e ela começou a chorar. No momento que coloquei o ponto, ela começou a chorar. Eu disse, será que eu acertei alguma, né? Causei alguma dor? E ela disse, não sei por que eu estou chorando. E aí parece que... E aquilo já passou, a dor assim na hora, assim, começou a sentir bem. Então, eu acho que esse foi o mais impressionante, assim, que eu tive no momento, assim. A pessoa começou a chorar, assim. Eu me assustei até na hora, coloquei o ponto, será que eu fiz? Mas na hora eu disse, não, não tô sentindo mais quase dor aqui, tô bem, já na hora da sessão, na colocação do último ponto. Então esse me assustou. Isso. E é interessante, né? Porque como são protocolos que tratam diretamente o foco, né? Essa liberação ela é muito rápida, né? Ontem, dentro das aulas do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, sempre na terceira aula eu chamo a Rafa e a gente faz algumas dessensibilizações básicas nela. E ontem a gente fez a dessensibilização do sistema límbico. E é tão engraçado, né, que a Rafa já vem de um certo tratamento, de tempos em tempos a gente faz nela, né? E engraçado que, devido à gestação e tudo, ela vem apresentando, né, várias alterações emocionais, né? Porque é normal, É uma normal. cata de hormônios que acontece ali que nós homens acho que nunca vamos saber o que é isso, né? Vou fazer ideia. Elas já são acostumadas a isso no ciclo menstrual mesmo, né? Mas acho que na gestação acho que o bicho pega, que é uma enxurrada mesmo de Com hormônios, né? certeza. E eu coloquei o sistema límbico e quando eu coloquei ela, deu vontade de chorar. E assim, já começou a escorrer. Então, cara, é, ela já fez várias vezes a dessensibilização do sistema límbico, né? E ela chorou em duas ocasiões que eu lembro, que foi justamente quando nós nem tínhamos descoberto a gestação ainda. A gente ia descobrir na outra semana. A gente fez, na outra semana ia descobrir, e ela chorou. E eu tava fazendo a aula e ela mandou mensagem: nossa, tô chorando e tal. Não, tá tudo bem, tá? Então, Eu lembro fica dessa aula, amiga. tranquilo. Eu assisti essa aula aí que depois tu mencionou até quando eu entrei no curso, tu tinha mencionado que tinha acontecido isso com ela. E eu achei, Isso. nossa, que interessante, né? Como é que pode, assim, um ponto que faz a pessoa libertar as emoções e limpar elas. Exatamente. Mas E foi, realmente esse né? momento da gestação, ele é uma enxurrada de hormônios, né, para a mulher. Então, as emoções estão numa cascata, num ir e vir, assim, de um fluxo intenso, né? Hiperafloradas, né? Aham. E ontem a mesma coisa, né? Ontem ela estava num momento de muito estresse, né? Tava brabo o negócio aqui. E a gente colocou, e novamente, só que não foi aquele choro, né? Ela deu vontade de chorar, eu acho que até porque estava gravando, né? Acho que dá uma segurada também, né? Depois eu perguntei para ela, e aí, como foi? Não, foi só aquele momento e passou. Cara, nós estamos em casa. Você percebe a pessoa antes e você percebe a pessoa depois. Uhum. Acho que essa é a grande mudança. Você fala assim, nossa, né? Ela passou o dia inteiro desse jeito e agora já está mais tranquila, né? A única coisa diferente que fez foi aqueles 20 minutos daquela sessão de acupuntura ali. Com certeza. Né? A gente percebe nitidamente, né? Porque quando é com alguém que é de casa, assim, a gente sabe como é que ela é, como é que são os jeitos dela, quais são as emoções de base, né? Qual é a tônica. E quando tu vê essa tônica mudar, isso é interessante.
Isso é bem, não, é bem impactante, assim, né? Ver um contraste bem claro. Exatamente. Você conseguiu perceber essa diferença em casa também? Exatamente. Eu senti essa mudança acho que seria de ambiente, assim, nosso. Tá tudo mais controlado, um pouco mais, né? Porque a gente está num momento de transição, como eu te disse. Então a gente está tudo assim ansioso. Vamos ver como vai acontecer, vamos dar um jeito nas coisas. E aí ter essa ferramenta em casa, a gente dá uma controlada todo mundo. Então tá todo mundo mais, né? Conseguindo progredir, mas sem perder nada, assim, sem se desequilibrar muito. E isso está sendo importante nesse momento. Eu diria que está sendo assim, parece que foi uma bênção assim, que a gente está recebendo para esse momento assim, que a gente está vivenciando. É um momento de bastante aventura para nós, assim, de desbravar o mundo, de certa forma. E ter esse conhecimento e essa técnica, com certeza, nos ajuda a ter um equilíbrio, nos ajuda a focar mais nas coisas que a gente precisa fazer, não perder energia, né? Porque uma emoção desequilibrada é uma energia descomunal que se perde, né? A gente perde muita energia. Quando a gente resguarda essa energia e foca no que precisa, a gente consegue ir mais longe. Então, acho que é isso que é o principal, assim, nesse momento, dizendo logo para o pessoal, né, nosso aqui de casa. Agora, o que eu estou tentando ainda é ver como é que eu vou fazer com meus filhos. Você Comprar tem um laser, laser? talvez, não sei. Você tem o laser? É? Você tem o laser? Não, eu não tenho ainda. Não. Mas eu vou Faz adquirir. com stipper. Faz Faz com tipo. stipper. Sim. Stipper. É, antigamente eu falava, cara, nada vai bater a agulha. Inclusive eu brigava, nem o laser. O laser não. Cara, uma agulha tá ali, estimulando o sistema nervoso Físico. central, enovelamento de fibras de colágeno, estiramento de mecanorreceptores. É tiro certo no sistema nervoso central, uma agulhada, né? Cara, não saiu uma pesquisa que a fototerapia, né, com a estimulação a laser, tem conseguido gerar um estímulo muito próximo ao DETI com a agulha? Então, e aí, né, eu comecei a usar o laser, e resultados semelhantes, e aí eu comecei a usar o stipper, né? Porque muitas crianças, cara, criança não vai deixar pôr a agulha, né? É muito raro você Não, achar uma sei. criança que deixa pôr a agulha. Então, começamos a usar com o stipper. E os resultados foram tão bons quanto, principalmente em criança. Inclusive, tem uma aluna do curso de inteligência emocional, ela tem uma filha com autismo não verbal e tudo. E nós encontramos um dia e conversando, não, faz com o Stipper e me conta aí, faz o gestacional. Ela me falou da gestação dela, eu falei, não, faz o gestacional com o Stipper e vamos acompanhando. Então, ela é muito imperativa, então ela mesma vai lá e arranca, né? Tá ali, é brincadeira arrancar, né? Eu falei, não, então coloca só de noite. Ela dormiu, você coloca, no outro dia deixa ela tirar. E ela começou a colocar e ela foi percebendo a melhor interação, inclusive, dela na escola. Então, assim, lógico que não é uma evolução que a menina vai começar a falar. A gente também não sabe também como é essa evolução no futuro, né? Mas ela começou a ter uma interação muito melhor na escola, concentração, um melhor foco mesmo, né? Porque eles se dispersam muito, ou tem um hiperfoco, ou se dispersam muito, né? Eles têm hiperfoco naquilo que eles querem manter a atividade. Então teve uma resposta muito boa. Acho que vale a pena fazer nas crianças. E bom que criança geralmente não tem aquela reverberação que nós adultos temos, né? Que aconteceu algo, a gente reverbera, fica mais irritado. A criança não. A criança limpa isso Você, automaticamente. automaticamente. É. Vou fazer neles mesmo. Eu tenho o sticker aqui, às vezes eu faço. E eu até faço neles eventualmente, assim, para alguns pontos, assim. Mas eu vou fazer para dessensibilização também. Faz pra gente ver. Eu tenho um caso, na verdade, até vou testar. Porque a minha esposa, ela teve, durante a gestação dela, ela estava trabalhando no banco, ela era funcionária da Caixa Econômica. Ixi, E, meu pai também é. então é muito estresse naquela época, né? Então tem que fazer uma limpeza neles, com certeza. E ela fez transição de carreira também, ou ela tá aí trabalhando Ela pela Caixa? fez transição de carreira também. Ela trabalha no mercado digital, Legal. então ela trabalha com essa parte mais de desenvolver produtos e lançamentos. Então ela. É que isso é. Então
ela tá junto nessa função toda aí. Mas ela também já tá mais Não, encaminhada. mas isso é bom, velho, porque assim, meu pai sempre trabalhou em banco, né? Na época ele trabalhava no Banco Real, quando eu nasci, e depois ele foi pra Caixa. Então, cara, é um ambiente muito estressante. É, É, é uma pauleira. Mas, cobrança. Eu acho que as coisas foram meio que escalando, assim, no decorrer do tempo, assim, porque agora parece que as cobranças são maiores, né? então, Mas, enfim, ainda tem pessoas que se encontram lá, né? Aí tem é. gente que não se encontra mais. Legal. Mas eu te cortei aí da gestação. Desculpa, não ouvi. Eu te cortei da Não, gestação. não, foi exatamente isso. A gestação ela foi bem intensa nesse momento, nesse período, porque foi num período que acho que ela estava crescendo muito na carreira lá, e aí começou a virar gerente, né? Essas coisas todas. E as pressões foram aumentando, né? Então, foi um período de bastante estresse, assim, e metade da gestação do meu segundo filho, acho que foi quase assim, não vivida, assim, por tanto estresse. Então, acho que aí cabe bastante, acho que uma limpeza, né? Mas eu tava justamente com essa dúvida aí de, será que ele vai deixar? Porque ele tem 3 anos, então, difícil deixar alguma coisa no corpo. Difícil deixar. Eu vou fazer de Mas novo. faz à noite. É, É, faz à noite. Pode deixar à noite, e se ele tirar durante o dia, sem problema. Se você vê a necessidade que criança tem um resultado muito rápido. Então, geralmente nem precisa insistir muito. Você faz à noite e vai vendo a evolução dele. E se você for vendo, não for vendo muita alteração, mantém. Né? Na outra noite, coloca de novo, deixa, mesmo que ele tire, coloca, ou vai colocando só os que ele não for tirando, tá? eu vou fazer isso. Pra ver Depois o eu te conto o resultado. resultado. Show. Tô aguardando, hein? Genário, e profissionalmente, depois do curso de acupuntura na inteligência emocional, você sentiu que teve alguma mudança na sua vida profissional como acupunturista? Em Eu que acho ele... que eu tô mais seguro. Não, isso para mim está sendo fundamental, assim, porque, como eu te disse, a técnica de base da acupuntura, ela leva tempo para ter resultado. Então, às vezes, vai muito assim do acupunturista ter aquela segurança e conversar com o paciente, dizendo como é que vai ser daqui para frente, de quantas sessões vai precisar, né, até ter um resultado. E essa técnica dá mais segurança, tanto no diagnóstico, né, que tu traz ali, é uma forma simples, já nas aulas ali, antes do curso mesmo, já trazia ali, de diagnóstico de língua, né, de pulso, então essa parte toda já traz uma segurança mais forte, assim, quanto a certeza de que tu vai ter um resultado, né, que tu vai ter uma resposta rápida, assim. Então isso profissionalmente traz segurança pro profissional. E aí isso faz diferença, né? Faz diferença porque o interagente ele acaba sentindo isso. Então ele confia mais na gente, a gente fica mais valorizado, né? Então acho que isso faz toda a diferença, com certeza. Então isso acho que é a mudança principal assim, que acontece. E como eu te disse, né? Eu estou começando aqui na minha cidade aqui. Então eu É estou tudo sendo novo. conhecido, estou sendo conhecido aí. Mas isso, por isso que eu falo mais de mim. Então para mim faz toda a diferença nesse sentido. Cara, isso é muito interessante. Quantos habitantes tem aí, mais ou menos? Agora tu me pegou. Mas não, subiu muito agora aqui os habitantes. Porque teve um fluxo, depois da pandemia, um fluxo bem grande de pessoas. Um crescimento muito grande aqui nesse município. Muita gente saiu da capital, que é Porto Alegre, né? Capital do Rio Grande do Sul, e veio pro litoral. Então, cidades como Capão da Canoa, Imbé, cidades aqui do litoral, cresceram, assim, de uma forma fantástica. Hum, Fantástica. Então, eu não todo saberia mundo querendo. dizer agora quantas pessoas tem, porque eu acho que tem Aí, muita ó, gente que veio para cá. 60 mil É, habitantes. por aí. Responder aqui. 60 mil Aí, habitantes. Legal. sim. E show, cara. Em cidades pequenas, ó, a Ana colocou 54, então tá nessa fase É, mesmo, 54, 60 mil habitantes. Em cidades pequenas, assim, né, é melhor ainda de você fazer um nome. Então, pega firme que vai dar tudo certo. Você tem familiar aí? Ou você foi aventurar mesmo? então, meus familiares ficaram em Porto Alegre. Já tudo. Mas eles vêm aqui muitas Aham, vezes, né? Então, não é mais não. É perto de Porto Alegre. aham. Mas realmente, a gente está aqui, nós, Show. mais por nós. Então, pega, faz uma boa divulgação aí, cara, que você vai ver. Tá? Não é da noite pro dia, né? Mas a cada paciente que você atende,
que o paciente vai vendo esse resultado, cara, ele fica maluco para contar para as outras pessoas. Você pode ver, né? Uma paciente dessa que tem uma enxaqueca, que chega, você coloca, ela sente o choro, ela sentiu nela. Cara, eu chorei sem ter motivo. E agora ela vai querer, desculpa, para as outras pessoas. Tá? Você pode ter certeza que o pai vai, a mãe, o esposo, a esposa, eles começam a indicar. E esse é o grande diferencial, né? É o que eu falo. Acupunturista, ele tem que estar ali preparado para entregar os melhores resultados. A partir desse momento, né, encher a agenda, ter um nome, isso é uma consequência que vem com o tempo. Você pode até fazer várias técnicas que eu ensino lá dentro do curso, né? Fazer parcerias, fazer eventos, né? Para chamar pacientes, para agendar pacientes, né? Fazer demonstrações de técnicas, tudo isso você consegue fazer. Mas o resultado do paciente ali, esse é brutal. Esse é brutal. Show, Renato. Renato, foi incrível aí. Muito obrigado aí por você ceder seu tempo aí. Sei que é corrido aí para você também, né? Tem os seus trabalhos aí. Mas muito obrigado por contribuir, né? Esse é um movimento que eu gosto de fazer para mostrar mesmo para as pessoas que é possível, né? A acupuntura cresceu muito, tem a pesquisa muito grande na acupuntura, só que muita gente ainda acha que a acupuntura é mais para dor física. E mostrar isso, levar isso para as pessoas, que pode ser possível melhorar as dores emocionais, acho que é algo que a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas. Né? E ter você aqui contando suas experiências, isso ajuda muito. Porque não é só o professor falando, não é só eu falando. Tem pessoas vendo o resultado e isso é muito gratificante. Muito obrigado mesmo pela participação. E pessoal que for de Capão Canoa e região e quiser ser submetidos por essa linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional ou experimentar as técnicas da acupuntura, né? Procura o Genaro aí. Essa live vai ficar salva. Vou deixar o arroba dele. Vai lá, manda uma mensagem para ele que ele está pronto aí para te atender na medida da agenda dele aí. Eu que agradeço, então, professor. É realmente uma honra participar, que eu te acompanho há muito tempo. Então, para mim, como eu digo, é uma honra estar aqui contigo. E sempre disponível no que precisar. Só agradeço, só gratidão. Imagina aí, sinta-se convidado a vir aqui mais vezes. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, estou sempre à disposição. Mesmo essa é uma das questões que eu mais bato na tecla, que cara, você vai entrar para o curso, mas você não vai ficar sozinho. Você pode contar comigo nesse processo aí, que eu estarei disponível aí para atender todos vocês. Beleza, Genaro? Muito obrigado mesmo. Valeu. E pessoal, estão disponíveis as 3 aulas do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Essas aulas vão ficar disponíveis somente até domingo. Corra, assista e qualquer dúvida nos chame no direct lá que nós respondemos também. Tá? Não quer perguntar para mim? Vai lá, faz uma pergunta para o Genaro. Ele entende do curso, ele sabe te responder também muita coisa. E é comum, tá, Gerardo? Depois os alunos ir perguntando. Mas acontece aquilo lá mesmo ou ele te pagou para você falar? Maravilha. Obrigado, Genaro. Tenha um excelente dia aí para você. Muito sucesso nessa transição de carreira aí. Eu sei que vai dar tudo certo. Tá? Muito obrigado, professor. Um abraço. Tchau, Um abraço tchau. aí. Tchau.